Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 13 de abril. Agora na Espanha, 11 horas e 11 minutos. No Brasil, 6 e 11 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que ontem, com aquela agulhada ali do meio da tarde, onde a BTC bateu na mínima 29.637, a gente aliviou todos os osciladores de sobrecompra depois que a BTC visitou essa área roxa aqui da banda de VWAP semanal, estava absurdamente sobrecomprada. A gente, com aquela agulhada de ontem, a BTC atingiu um patamar entre a VWAP semanal e a primeira upper, ou seja, aliviou todos os osciladores e a gente está se desdobrando na nossa subonda 3. Aqui no 4 horas a gente vai até 32 mil dólares em 3 ondas, 1, 2 e 3. A gente está iniciando aqui a onda 3. É preciso superar a máxima até agora, que bateu 30.550. Ontem chegou a dar um Sputnik para 30.486. Foi bem na hora que a gente aliviou os osciladores de sobrecompra. Agora neutralizou, por assim dizer, principalmente o estocástico, que estava muito sobrecomprado. Vocês vejam que ele estava colado no teto, aí bateu 2 vezes aqui no fundo e agora aliviou para buscar 32 mil dólares. Aqui no nosso gráfico diário, nitidamente a gente rompeu aquela cunha da onda 2 e segue sem promover o engolfamento. O corpo real de hoje ainda não foi abraçado pelo de ontem, ou seja, o nosso ímpeto comprador segue plenamente vigente. No intraday, a BTC tá um reloginho, já ofertei sinais hoje, agora há poucos minutos atrás no Copy Trading, já fechou no lucro. Ontem, todos os sinais da sala de sinais e todos os do Copy Trading fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje já foi lucro no bolso, bate na upper, volta para VWAP. Agora acumulou há pouco tempo atrás, há uma hora e meia atrás, já acumulou na altura da VWAP. Agora está estressando a upper, daqui a pouco volta para a VWAP, está dando bons trades hoje. Daqui a pouco eu vou achar um ponto seguro para ofertar mais sinais na sala e no Copy Trading. Na seara fática, um artigo do Wall Street Journal afirma que autoridades norte-americanas teriam quebrado o anonimato do Bitcoin. O anonimato do Bitcoin se refere aos verdadeiros devs que criaram a BTC. Mas os devs que podem ser, alguns deles ainda podem ser encontrados ali nas primeiras conversas da Reddit, que foi a plataforma onde inicialmente eles discutiram o código-fonte da BTC, por assim dizer. Na Bitcoin Talk também é possível encontrar alguns dos devs originais. Não importa quem tenha sido Satoshi Nakamoto, se foi uma pessoa ou uma instituição, os próprios devs originais, e alguns deles ainda estão ativos na Bitcoin Talk, afirmam que a BTC nunca foi anônima, foi pseudônima desde o início. Justamente porque quem criou o protocolo não importa. O que importa é o que esse software, que nada mais é que um software, é capaz de promover em termos de descentralização e revolução da maneira como dados e riqueza circulam nas redes. A BTC, mesmo com esse artigo dando conta de que as autoridades norte-americanas já teriam identificado os verdadeiros responsáveis pelo código-fonte da BTC, é de uma inutilidade brutal, porque a BTC sempre foi pseudônima e não anônima. Enfim, fica para uma discussão filosófica para as próximas décadas. O Twitter vai habilitar transações criptográficas e negociação de ações. Enfim, é o novo normal. O Twitter, na minha leitura, vai ser a primeira rede social DEX do mundo, com todo o espectro de funcionalidade de uma DEX. E administradores judiciais da FTX afirmam que já recuperaram 7,3 bilhões de dólares em ativos e estão considerando retomar as atividades da FTX lá pelo segundo trimestre de 2024. Numa audiência de 12 de abril ontem, perante o Tribunal de Falências de Delaware, advogados representando a FTX e o Conselho de Administradores Judiciais reportaram que já haviam recuperado 7,3 bilhões em ativos líquidos. Ou seja,
se estão... Vai ver que eles recuperaram aquela posição long da Caroline Ellison de 100 vezes, que estava menos 1 bi, agora com a BTC passando de 30 mil, de repente ficou mais 7 bi. Tem muito meme na internet sobre isso. Mas enfim, agora com essa recuperação sendo confirmada perante o Tribunal de Falências de Delaware, onde se processa a falência da FTX, é possível sim que essa exchange volte para o game. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o governo norte-americano procura o vazador original dos documentos ultra secretos, principalmente os relativos à Ucrânia. Investigadores colocam no foco todos os que tiveram acesso a documentos mais restritos. Segundo os investigadores, o FBI está emparedando todos os funcionários com acesso aos documentos mais restritos. Para quem não sabe, as autoridades norte-americanas descobriram que esses documentos começaram a circular num grupo de piadas e memes do Discord em janeiro desse ano, e os documentos acabaram chegando ao conhecimento das autoridades norte-americanas, documentos ultra secretos circulando em grupos de piada e de meme, e agora todos os altos funcionários com acesso mais restrito estariam sob a mira da investigação do FBI. E as empresas de varejo estão deixando São Francisco. A experiência de São Francisco, com aquele mote de que é melhor perdoar do que condenar, legalizando pequenos furtos, uso de drogas, liberando moradia nas ruas, enfim, está transformando a cidade num verdadeiro caos. Simplesmente empresas de varejo estão fechando as portas em Wall Street. A última foi o supermercado Whole Foods, que resolveu deixar São Francisco e fechou todas as unidades. A experiência bizarra de São Francisco mostra que seres humanos não podem conviver num ambiente anárquico, sem punição. Liberar tudo, pequenos furtos, uso de drogas, liberar a moradia e acampamento nas ruas, é uma experiência bizarra, provando que o mote é melhor perdoar do que condenar não funciona para os seres humanos. Ou seja, São Francisco está virando uma verdadeira zona, e as empresas agora abandonando a cidade prova que vai ter que ter uma reformulação muito dura na legislação da Califórnia para que ela volte a ser minimamente, atingir um nível de civilidade mínimo. E o acordo petrolífero entre a Arábia Saudita e Estados Unidos está rompido. Enquanto isso, a Rússia tira vantagem dessa nova conformação geopolítica. Desde que o Richard Nixon extinguiu o padrão ouro lá na década de 1970, os responsáveis pela macroeconomia norte-americana conseguiram, com um acordo americano-saudita, uma nova demanda por dólar. Por quê? Se a Arábia Saudita só vendia óleo contra dólares norte-americanos e todo mundo precisa de petróleo, era óbvio que a demanda por petróleo seria brutal e substituiria esse despegue do dólar em relação ao ouro, porque o novo ouro era o petróleo. Agora, com essa situação bizarra em que a Arábia Saudita vende petróleo contra outras divisas, principalmente o yuan, a gente está vendo uma reconformação geopolítica bizarra. A BTC segue acumulando, ela está estressando a Amper aqui na nossa banda de VWAP mensal, estou no diário ancorado pela banda de VWAP mensal. O corpo real desse candle comprador está protuberante em relação ao de ontem, a aresta superior, ou seja, ainda não há um engolfamento que indicia a perda desse ímpeto comprador. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Algorand, Solana, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.